Meus melhores cumprimentos a todos aqueles que participam desta página valiosa da PEN de Goiás. Eu apresento inicialmente os meus melhores cumprimentos ao Dr. Bruno Quintiliano Silva Vieira, presidente da PEN Goiana, bem como a minha estimada amiga Evelyn Tonioli Valente. Quero, antes de começar a nossa exposição de hoje, mais uma vez referir de maneira muito agradecida o fato de eu ter sido convidado a participar do simpósio misto, de simpósio, encontro notarial e de registro civil, realizado por entidades goianas, em questão dos 15 dias, que eu tive a oportunidade de uma breve referência, mas que foi muito honrosa para mim. Muito obrigado. Bom, nossa intervenção aqui diz respeito ao campo da Lei 6.015, correspondendo a um projeto que foi idealizado pela minha estimadíssima amiga, doutora Thaís Castelo Branco, que é registradora civil no estado do Ceará. E a ideia dela era que nós voltássemos um tantinho as nossas atenções aos dispositivos da Lei 6.015. Por que razão isso? Porque nós estamos hoje já tanto tempo distante da referência inicial, vigente da Lei 6.015, que é sempre bom relembrar um tantinho os seus dispositivos, verificar se a propósito deles houve alguma dessas chamadas interpretações progressivas, não é? Boa noite, doutora Kátia Jonas. Estou vendo aqui seu cumprimento. Muito obrigado. Então, nós começamos a fazer isso lentamente e há já 2 preleções estivemos aqui tratando desse artigo 30. Vamos ver se hoje eu consigo concluir esta matéria. Bom, vamos ver que a coisa não é tão simples quanto de uma primeira leitura do texto poderia parecer, exatamente porque a aplicação desses dispositivos é muito controversa. No caput do artigo 30 da Lei 6.015, nós temos um caso de isenção plenária ou isenção absoluta, ou seja, uma gratuidade plenária ou gratuidade absoluta. Alguém poderá pensar também sobre o aspecto probatório. É uma gratuidade objetiva, porque independe da prova da necessidade. E atinge os casos do registro de nascimento, do registro de óbito e de suas primeiras certidões, ou mais, vamos falar de outro modo, de sua primeira certidão correspondente, a primeira certidão do assento de nascimento, a primeira certidão do assento de óbito. Torna to question. Ou seja, nesse caso, a gratuidade é absoluta. Mas aí vem o parágrafo 1º, que é a dispositiva que nós vamos, sobretudo, nos dedicar hoje ao exame, e que, de algum modo, se complementa pelo disposto nos parágrafos 2º, em matéria probatória, e 3º, em matéria de responsabilização ou sancionatória, em relação a esse parágrafo 1º, e cria a lei, com esse parágrafo 1º, uma hipótese de gratuidade relativa ou condicionada. Se quisermos, do ponto de vista probatório, poderíamos falar aqui em uma gratuidade ou isenção subjetiva, no sentido de que há necessidade da prova correspondente à necessidade do usuário. O que diz aqui a lei? Parágrafo 1º do artigo 30. Os reconhecidamente pobres, nas preleções anteriores, vimos como isso evoluiu ao largo da nossa legislação, ou seja, sobretudo, o tipo de prova exigido para o reconhecimento dessa necessidade. Os reconhecidamente pobres estão isentos de pagamento de emolumentos pelas demais certidões extraídas pelo cartório de registro civil. Bom, além dessas hipóteses
mencionados do caput, vamos deixar aqui dormitando um pouco o dispositivo desse parágrafo primeiro, do artigo 30, nós vimos também um caso de concessão de gratuidade para a celebração do casamento civil, que está na Constituição. A previsão constitucional que se reflete no caput, que está no inciso lá, acho que é 76, se não me engano, coisa que vale, do artigo 5º, para o nascimento e para o óbito. E o Código Civil, estendendo, ou seja, mantendo, como não poderia deixar de ser, a gratuidade absoluta para a celebração do casamento, mas estendendo em um parágrafo de artigo do Código Civil a disposição da gratuidade para agora, de maneira condicionada à pobreza, abranger a habilitação, a celebração do casamento mesmo, o registro do casamento e a primeira certidão. Muito bem. Além desses casos, nós temos a considerar, vamos deixar aqui guardado para a época oportuna o exame disto, os casos que estão previstos no ECA, no Estatuto da Criança e Adolescente, que é matéria também controversa. Nós vamos aqui a esse parágrafo 1º do artigo 30. O que nos interessa aqui nesse dispositivo é a expressão demais certidões. Olha o que diz a lei. Os reconhecidamente pobres estão isentos de pagamento de emolumentos pelas demais certidões extraídas pelo cartório do registro civil. A controvérsia aqui se estabelece em que nós saibamos que coisa se deve entender por esse termo complexo, demais certidões. Ora, dois fundamentos poderiam levar alguns, e levaram de fato alguns, a entender que esse dispositivo das demais certidões se refere a todos os atos que não sejam de nascimento e de óbito, bem como as certidões posteriores a essas primeiras extraídas do registro. Vamos ver se eu esclareço em outras palavras. Gratuidade absoluta para o registro do nascimento, para o registro do óbito e para a primeira certidão relativa a cada um desses atos, e gratuidade condicionada para as demais certidões relativas a estes atos de nascimento e de óbito. Ou seja, não abrangeria a expressão demais certidões os atos praticados, por exemplo, no registro civil, que sejam inscritivos da interdição, da emancipação, do casamento religioso para série de efeitos civis, do divórcio, da separação, etc. São demais certidões apenas para confrontar ou distinguir-se daquelas primeiras certidões que estão referidas no caput. Seria sentido, por esta análise, por esse fundamento, que não refoge de uma compreensão textual, não se pode dizer que esteja em desacordo com o texto. Primeiro porque, por uma regra hermenêutica muito conhecida, no sentido de que os parágrafos se compreendem, ou seja, se extraem quanto ao seu significado normativo, a partir do caput. E segundo porque o advérbio aí presente, demais, estaria ligado à expressão certidões. E como no caput se fala em primeira certidão, ali só estaria dizendo as demais certidões daqueles mesmos atos. Não está falando em certidões de demais atos, mas sim em demais certidões além daquelas primeiras. Essa é a primeira corrente que se formou e que passa longe de ser incorreta, hein? Pelo menos ser absolutamente incorreta. É bastante razoável. A segunda é também razoável, porque nós precisamos compreender o seguinte, no campo do direito, em que nós trabalhamos com certeza moral, há hipóteses em que há razoabilidade de parte a parte nos argumentos.
enquanto nós não conseguimos firmar uma orientação como segura, como dotada de uma certeza bastante provável, bastante mais provável do que a outra, é possível reconhecer razoabilidades confrontantes. A segunda orientação parece-me também, como eu disse, bastante razoável, e eu tendo por alguns motivos a acolher. Ela vem no sentido de que essa expressão demais certidões se refere a todos os demais atos do registro civil. É um autor que eu colacionei aqui, um autor interessante, que escreveu num livro que foi coordenado pelo professor José Manuel da Rua Alvim, que provavelmente hoje o maior processualista civil do Brasil, pelo Alexandre Lajo Clapes e pelo Everaldo Augusto Kandler. O Alexandre Clapes trabalhou muito tempo em cartório, filho do registrador Clapes, aqui de São Paulo, registrador de imóveis, e o Everaldo Augusto Kandler, um professor conhecido também na área do processo civil da PUC aqui de São Paulo. Olha o que diz o autor, que é do Rio de Janeiro, Daniel Nilson Ribeiro. Daniel Nilson Ribeiro. E a obra é a Lei de Registros Públicos comentada. Diz ele o seguinte, que para todos os demais atos, ele já não fala mais em certidão, e para todos os demais atos, devemos aplicar a regra dos parágrafos 1º, 2º e 3º. Ou seja, o interessado deverá requerer a gratuidade por meio de documento escrito, informando seu estado de pobreza e incapacidade para o pagamento. Então, nós temos, na primeira posição, só se refere às demais certidões, ou seja, as chamadas segundas vias ou vias posteriores da primeira certidão, ou seja, são sucessivas à primeira certidão dos registros de nascimento e óbito. Essa é a interpretação, compreensão mais restrita, adotada por muitos. A segunda posição, também adotada por outros tantos. As certidões, que aí estão, a expressão demais certidões, compreende todos os atos, não só as certidões em si próprias, mas todos os atos de registro civil que não estejam previstos no caput. Isso quer dizer que abrange o registro de interdição, de emancipação, etc., e as certidões correspondentes. E também englobam, nessa disposição, o tema das segundas certidões, que já era acolhida pela primeira corrente. Como eu disse, eu tendo se eu tivesse que decidir alguma coisa a respeito do assunto, eu acolheria esta segunda corrente, essa corrente amplificativa do significado normativo desse artigo 30, entendendo que abrange a totalidade dos atos do registro civil e as certidões correspondentes, desde que se faça naturalmente a prova da situação de pobreza, essa ideia do reconhecidamente pobre, o que se dá mediante, de acordo com a lei, mera declaração assinada, subscrita pelo próprio peticionário ou arrogo com o concurso de duas testemunhas. E com uma sujeição de responsabilização civil e penal, à qual eu farei uma breve referência logo mais. Bom, por que eu sou favorável a esse entendimento? Porque nessas situações de dubiedade, e sem prejuízo da importância que eu tenho sempre concedido ao tema da sustentação econômico-financeira dos cartórios de registro civil das pessoas naturais, sem prejuízo disso, dada a sua relevância jurídica, política, social e econômica manifesta, melhor é que nas situações de dúvida sobre a expansão ou a restrição do dispositivo, nós tendamos a posição ampliadora, amplificativa. Bom, mas isso exige duas considerações para objetar a minha própria preferência, e é preciso dizê-lo com todas as letras. Em primeiro lugar, já ouvimos, o Código Tributário Nacional diz que as isenções são de interpretação restritiva.
Então, neste caso, se há uma posição restritiva e uma posição amplificativa ou amplificadora, pelo critério a adotar segundo o Código Internacional, nós teríamos de considerar a possibilidade restritiva. É preciso dizer isso, ou seja, a ideia de demais certidões apenas se refeririam às segundas vias ou segundas certidões referentes aos registros de nascimento e de óbito, nada mais do que isso. Em contrário a esse posicionamento, entretanto, a minha posição, que é manifestamente vencida nesse sentido, é de que aí não se trata propriamente de uma isenção tributária. Eu já disse em preleção anterior que extremamente vencido, eu preciso que se diga isso, praticamente, como se diz no jargão popular, não lota uma Kombi gente que pensa como eu. Eu acho que os emolumentos são verba retributiva e não tributária. Mas, enfim, isso é ponto derrotado, e nesse momento, portanto, o argumento não serve de todo para contrariar o meu entendimento, mas uma vez que se adota o entendimento de que os emolumentos constituem taxa, não há dúvida de que haverá uma força maior da primeira linha interpretativa. Também é de anotar que aqui no Estado de São Paulo, onde eu estou, apanhei apenas uma normativa judicial. As antigas normas de serviço da Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo, hoje designadas normas extrajudiciais, e deixando à margem, claro, a discussão sobre a competência que tenham as corregedorias para expedir essas normativas, possui um item lá no seu capítulo 17, item 3.1, que propende a essa compreensão mais ampla, de que, portanto, a gratuidade abrangeria todos os atos e as certidões correspondentes, essa gratuidade do parágrafo 1º. Bom, mas o que poderia ser simples, adotando uma posição, adotando outra, bom, resolvemos o problema, se é que isso nos tranquiliza, mostra que está sujeita ainda a muitos obstáculos que eu gostaria de mencionar. O primeiro obstáculo que vem curiosamente, de que nós poderíamos chamar de regressão prática. Às vezes nós temos isso, nós temos mais de um caso. Por exemplo, o artigo 236 da Constituição Federal projetou a instituição de uma lei federal para tratar de alguns assuntos. E havia na mesma Constituição alguns quadros ambíguos. Vem a lei e toma partido numa direção. E aí então passa a interpretar essa Constituição como se aquela fosse a direção constitucional. Não era a direção constitucional. A direção constitucional poderia ser uma ou outra. Vem a lei e diz uma coisa e aquilo acaba sendo adotado por regressão ou retrocesso da norma subconstitucional para a norma constitucional. Aqui a coisa é um pouco diferente. Aqui vem de um critério muito prático, que os registradores vão entender isso com uma observação muito curiosa que eu ouvi de um amigo, um grande registrador aqui de São Paulo, do estado de São Paulo, que me disse, olha, a questão é muito prática, resolve-se do seguinte modo: que decide o Sinoreg a respeito do assunto? O ato é compensado ou não? Se é compensado, é gratuito. Se não é compensado, não é gratuito. Ou seja, vem, na verdade, do sistema de ressarcimento. Como o senhor sabe, a Lei 10.169, de 29 de dezembro de 2000, que é a chamada Lei Geral de Emolumentos, instituiu, no seu artigo 8º, uma forma de compensação para os registradores civis, quanto aos atos gratuitos que eles pratiquem. E determinou que isto fosse, sem geração de ônus para o poder público, regulamentado pelos estados e o Distrito Federal. De maneira que prevaleceu nessa matéria o entendimento de que os estados e o Distrito Federal
é que fosse fixando os critérios correspondentes. E isto, é claro, num Estado composto federal como o Estado brasileiro, isso tinha de gerar variedade. De fato, gerou uma pluralidade de posições. Então, aqui em São Paulo, o Sinoreg, que é o sindicato do registro, que é quem cuida, quem faz a gestão dessas formas compensatórias, né, ressarcitórias, tem lá o seu manual. Aliás, tem mesmo, de fato, expediu um manual, acho que é a última edição de 2017, salvo engano, e lá tem uma lista, olha, para que os atos gratuitos que nós ressarcimos são os seguintes: A, B, C e D tem que provar o seguinte, prova isso, prova aquilo outro, etc. E em muitos estados se fez deste modo. De maneira que, a partir daí, se cria já um mecanismo correspondente de atendimento desse parágrafo primeiro. Já não é propriamente a análise do parágrafo primeiro. O que se está analisando é o artigo 8º da Lei 10.169 e não se discute mais. E talvez aí esteja a explicação, isso me disse também esse excelente legislador civil aqui de São Paulo, com quem eu conversei ainda hoje, da explicação de que o tema não seja muito tratado doutrinariamente, porque essas posições podem oscilar no Brasil inteiro. Ora, para que tenha ideia, por exemplo, há um entendimento até para lá de amplo a respeito dessa matéria, eu diria mesmo que amplíssimo, se nós pudéssemos dizer assim, que não só concede o benefício da gratuidade para todos os atos em que haja necessidade disto, ou seja, que haja conveniência disso, não só aqueles de gratuidade absoluta, que são os previstos no caput do artigo 30 da Lei de Registros Públicos, e igualmente na Constituição Federal, mas também para todos os demais atos do registro civil, aí apresentada a prova adequada, que é a declaração de necessidade, declaração de ser reconhecida entre pobre, mas na sequência estende, por analogia, a invocação é de analogia, para os atos notariais, ou seja, onde há um cúmulo de atividades do registro civil e de notas, estende para as notas também, ou seja, não há cobrança dos emolumentos quanto às notas, sempre que haja alguém que declare a situação de pobreza. Então, é uma terceira corrente, portanto, formada nessa matéria. Então, nós começamos a ver aí essas divergências de posicionamento, até mesmo na prática. Eu vou dizer, isso é um problema, não é doutrinário. Aliás, a doutrina é muito escassa a respeito dessa matéria. Uma outra discussão que se pode estabelecer diz respeito à expansão, à consideração sistêmica do parágrafo 6º de um artigo, que é o artigo 102 do ECA. Porque esse dispositivo do ECA, que possui nos parágrafos, artigo 102, parágrafo 2º, parágrafo 5º, parágrafo 6º, indicações de gratuidade, diz no 6º o seguinte, vou ler para os senhores aqui: são gratuitas a qualquer tempo. Eu acho que isso está indicando duas coisas, uma no início e outra no final. A averbação requerida do reconhecimento de paternidade no assento de nascimento e a certidão correspondente a essa averbação. Então, diz a lei que é gratuita a qualquer tempo a averbação requerida do reconhecimento de paternidade, lá no assento de nascimento, e a certidão correspondente. Pois então vem a decisão aqui de São Paulo, uma decisão da Jurisprudência Administrativa Paulista, para dizer que isso só se atende no caso do reconhecimento em que haja uma relação de natureza biológica. Ou seja, só o reconhecimento de paternidade biológica é que faria jus a essa gratuidade do parágrafo 6º. Lembremos também que isso apresenta uma situação ainda que se pode considerar controversa à luz
do já revogado provimento 19 da Corregedoria Nacional de Justiça, uma vez mais abstraindo aqui o problema da competência para essas fixações. O provimento 19 dizia, em um de seus dispositivos, é gratuita a averbação requerida por pessoa reconhecidamente pobre do reconhecimento de paternidade no assento de nascimento. Aqui não se distingue se é paternidade biológica ou não. Mas vinha o parágrafo único. A pobreza será demonstrada por simples declaração escrita assinada pelo requerente. Ou seja, enquanto o parágrafo 6º do 102 do ECA falava numa gratuidade incondicionada, chamada gratuidade objetiva ou absoluta, aqui essa indicação do provimento 19 do CNJ, que já está revogado, né? Diz que ela exige demonstração. Mas lembramos também que provavelmente a causa da revogação seja exatamente o reconhecimento da plenitude da gratuidade reconhecida pelo ECA. Pode ser. Uma outra hipótese aqui que devemos considerar é a que está prevista no inciso 4º do artigo 3º da Lei Geral de Emolumentos, a Lei 10.169, que é outra hipótese de gratuidade plenária com isenção de pagamento, quanto ao ato de retificação que teve de ser refeito ou renovado em razão de erro imputável aos serviços notariais e de registro. Mas aqui em São Paulo parece que as certidões correspondentes não são consideradas isentas, geradoras de isenção. Mais um tema controverso. O senhor sabe, são 3 os modos, ou 3 as espécies de certidão previstas na Lei 6.015, seu artigo 19. Certidão de inteiro teor, a certidão em resumo, ou certidão chamada de sumário, ou sumariada, e a certidão que é expedida como relatório. Pois bem, aqui no Estado de São Paulo, segundo me informam, há uma prática de restringir as certidões com isenção de pagamento de emolumentos às certificações expedidas em resumo, ou seja, não a de inteiro teor, por motivos lá que parece que estariam referidos ao tema dos pedidos de aquisição de nacionalidade estrangeira, etc. Então, é uma outra coisa que pode ser que não tenha unanimidade ou uniformidade no caso brasileiro, na extensão toda do território brasileiro. Bom, depois do parágrafo 2º desse artigo 30, referir-se à prova que basta para admitir-se a situação do reconhecidamente pobre, dizendo isto, o estado de pobreza será comprovado por declaração do próprio interessado ou arrogo, tratando-se de analfabeto neste caso, acompanhado da assinatura de 2 testemunhas. Muito bem. Vem o parágrafo 3º e diz que a falsidade da declaração ensejará a responsabilidade civil e criminal do interessado. Bom, responsabilidade civil, nesse caso subjetivo, ou seja, deve haver prova do ato, naturalmente, e que deve levar no fundo, essa responsabilidade civil pode ser ajuizada pelo próprio registrador, para obter o pagamento dos emolumentos, ou pelo Estado, para obter a parte correspondente às custas. A grande dificuldade que está nisso é apurar o que é que se entende efetivamente por reconhecidamente pobres. Porque este é um conceito, a gente tem visto muito isso nos casos judiciais, muito relativo. Ou seja, alguém pode ter um rendimento, seja salário, seja vencimentos, seja proventos, com determinado valor, que se diga que num quadro de normalidade de despesas possa considerar-se razoável,
E, no entanto, teve de responder a uma ação que supera em muito a possibilidade de pagamento. Então, é preciso considerar de perto todas as despesas e todo o quadro econômico, de tal sorte que numa situação normal é muito difícil, de fato, avaliar se está ou não presente uma falsificação. Daí que seja rara, eu nunca ouvi falar em nenhum caso em que alguém tenha sido processado, seja no plano civil, seja no plano penal, por falsidade nessa ideia de afirmar-se reconhecidamente pobre. O ideal seria que o Estado permanecesse que as leis permanecessem com a posição anterior de pedir esclarecimento sobre o volume de receita, sobre a receita mensal ou receita anual, e que se fizesse, o ideal mesmo seria a receita anual, e que houvesse também alguma forma de indicação das despesas anuais, para verificarmos a razoabilidade ou não da afirmação. Como quer que seja, cabe, a lei prevê. E prevê também a responsabilidade penal, que provavelmente é o que corresponde à falsidade ideológica que está prevista no artigo 299 do nosso Código Penal. Ou omitir em documento público, ou particular, nesse particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fatos juridicamente relevantes. Então, aqui parece que uma eventual falsidade nessa declaração levaria à invocação desse dispositivo do Código Penal. Bom, o parágrafo 4º e o parágrafo 5º, na verdade, vamos antes, o parágrafo 3º-A e 3º-B, é isto, fala do descumprimento dessa regra de gratuidade pelo registrador. E aqui essa norma altera, ao fundo, de maneira sistemática, o disposto no artigo 39, ou pelo menos, embora seja alteração do artigo, possa considerar-se, quando menos, acidental. Por quê? Fala o artigo 39 da Lei 8.935, na perda de delegação e como espécie de extinção. E logo abaixo desse inciso que fala da perda, diz que também se extingue a delegação, e isso é uma forma de pena, né? O descumprimento comprovado da gratuidade. Ótimo. Essa gratuidade é prevista na Lei 9.534. Mas só que a Lei 9.534, esse é um aspecto a considerar, ela gradua essa situação. Ela não é, ou seja, há uma escala para isso. Vejam que no parágrafo 3º-A, diz que comprovado o descumprimento pelos oficiais de cartório do registro civil do disposto no caput desse artigo, aplicar-se-ão as penalidades previstas nos artigos 32 e 33. São aquelas outras penalidades, são as outras sanções, não é a perda de delegação. E aí é que vem o parágrafo 3º-B dizer que esgotadas as penalidades, ou seja, depois de cumpridas, e verificando-se novo descumprimento, de maneira que haveria aí uma reincidência até mesmo depois do adimplemento da execução das penalidades impostas numa primeira punição, é que se aplica o disposto no artigo 39, ou seja, não é uma coisa imediata, não é numa só falha que se aplica esse dispositivo. Então, penso que há uma interferência modificadora de fato, ou seja, o texto que se levou lá para a Lei 8.935, que foi resultante dessa mesma Lei 8.935, embora esses dispositivos aqui tenham sido incluídos pela Lei 9.812 de 1999, uma lei posterior à criação do tipo sancionatório, não foi dos mais felizes. Não foi dos mais felizes,
Primeiro, ao destacar-se, se um caso de perda de delegação, já estava ali previsto, não precisava ser indicado, me separado como se fosse uma forma distinta da extinção de delegação. E aqui passando ao largo de que a perda seja considerada uma espécie de extinção. O parágrafo 3º-C fala do dever de afixar em local de grande visibilidade, que permita fácil leitura e acesso ao público, quadros contendo as tabelas atualizadas de custos e emolumentos, e informações claras sobre a gratuidade prevista no caput desse artigo. Por de publicidade, até faz bem para os cartórios, não é? Embora, em geral, as pessoas quando não querem pagar, tudo que nós temos que pagar, nós achamos caro. Tudo que temos que receber, achamos que é pouco, achamos escasso. É normal assim, né? Então, podem criar casa de todo modo. E o parágrafo 4º diz que é proibida a inserção nas certidões de que trata aquele parágrafo 1º do artigo, expressões que indiquem condição de pobreza ou semelhantes. Ou seja, não é possível dizer que se está concedendo certidão a um reconhecidamente pobre, etc. Bem, eu não penso que nisso haja detrimento, ou seja, pobreza econômica não faz ninguém melhor ou pior, como a riqueza não faz também ninguém melhor ou pior. É apenas um dado exterior. Mas, enfim, compreende-se que não se queira pôr à mostra algo que socialmente possa considerar-se como um déficit. Bom, nós vamos deixar o artigo 31 para a próxima reunião. Vamos tratar então do artigo 31 e um tantinho do 32. Penso que há material bastante aqui para a consideração dos senhores e também elementos para que nós pensemos em uma forma de uniformizar. Mas uniformizar com base na experiência. Nós temos dois tipos de uniformização. Uniformização jurídica que resulta da experiência, da prova dos tempos. Fazemos uma coisa, fazemos outra, fazemos uma terceira, vemos o que dá certo, vemos o que não dá certo. E depois chegamos à conclusão de que as melhores posições são estas ou aquelas. Outra posição de uniformização, que a bem dizer deveria chamar-se uniformismo, é uma prática de uniformização a priorística, em que alguém decide, será assim e pronto. E quase sempre ocorre esse tipo de coisa no Brasil com pessoas que não têm experiência prática dos assuntos, né? O Brasil deveria pensar, é uma antiga expressão de sociólogos brasileiros, que quem entende de banana no Brasil são os bananicultores, quem entende de café são os cafeicultores, quem entende de registro civil são os registradores civis. Cabe a eles encontrar aí mecanismos que, ao mesmo tempo, valorizem esta instituição magnífica que é o registro civil, valorizem a satisfação das finalidades que nós esperamos retirar dessa instituição, mas, ao mesmo tempo, salvaguardem as necessidades econômico-financeiras dessas instituições. Nós sabemos que, por exemplo, a esse quadro imenso de gratuidades, adicionam-se as providências de caráter burocrático, ofício para cá, ofício para lá, certidão para o órgão estatal tal, para o órgão estatal X, etc. Então, eu penso que essa matéria exige efetivamente um debate mais amplo. É uma pena que, como eu disse, em virtude das características estaduais, em virtude das formas compensatórias, e até mesmo dentro dos estados, algumas situações particulares, posições municipais, pode dizer-se assim, ou comarcanas, em cada comarca um tanto diferente,
levem a uma certa falta de uniformidade nessa matéria. Isso é sempre um risco. A falta de uniformidade, a falta de uma segurança de orientação é sempre um risco. Amanhã depois alguém entende que uma prática é ilegal, que não deve ser feita de um modo ou de outro, e lá está um problema criado sem que haja uma norma clara, bem compreendida, de aplicação segura, que esteja sendo mal observada. Essa é a verdade. Eu quero, ainda uma vez, agradecer a ARPEN do Estado de Goiás pela oportunidade que me concede em ocupar a sua página no Instagram. E meu agradecimento se faz em nome do Dr. Bruno Quintiliano Silva Vieira, presidente da ARPEN Goiano, e da Evelyn Tonioli Valente, diretora dessa entidade. Quero saudar particularmente os registradores civis, os estudantes e estudiosos do registro civil no estado de Goiás e todos aqueles que se dedicam ao estudo dessa matéria. Ver aqui as mensagens correm um pouco, mas me dei conta que a doutora Mônica Macedo Dalla Vecchia, tabeliando Boqueirão, lá em Curitiba, presidente da Noréga do Paraná, esteve aqui na página. Igualmente a empresária, amiga Carolina Alice, de Goiânia, advogada e de grande valor no campo do registro, também esteve aqui presente. Já saudei a Cátia Jones. Então, fica desse modo consignada a minha alegria e o meu agradecimento por igual também aqui indico pela presença de tanta gente de relevo para assistir a essas aulas. E a minha saudação também para aqueles que a assistem de futuro. Muita gente assiste no Largo do Tempo, nesses 15 dias, não só com acesso ao vídeo, né, que vai lá fica guardado no arquivo aí da página, mas também como podcast. Muita gente prefere ouvir a exposição. Agradeço a todos e nos vemos, se Deus permitir, dentro de 15 dias. Muito obrigado.